Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Caio Vitor de Literatura e na aula de hoje vamos falar sobre João Cabral de Melo Neto. Falar desse autor, João Cabral, é falar um pouco sobre a segunda geração do modernismo que nós já vimos, especialmente por ser um autor que ele foge um pouco das estéticas que até então havia surgido na primeira fase modernista. O João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 1920, morreu em 99 e aqui temos algumas imagens que vai representar não só a sua obra, mas também a personagens das obras que ele até então produziu. O livro que mais se destaca dentro da sua produção vai ser um livro titulado Morte e Vida Severina e que vai trabalhar com o conceito de ser severino. Só que antes de falar da obra, a gente retoma um pouco sobre ele, tá? A sua produção se destaca mais a partir de 45 e que é conhecida aí como a geração pós-modernista. Nesse momento, pessoal, tem uma fase aqui de reflexão, de ponderação com a produção artística literária que acontecia até então no Brasil. O autor, no caso não é o movimento, mas o autor ele vai se opor bastante à primeira geração do modernismo. Por quê? Na primeira geração eu tinha uma estética totalmente aberta, né? Ou melhor, não havia uma estética literária. A produção é totalmente aberta, sem estrutura, muito assim do livre gosto pela escrita, como você bem entender. O que acontece é que ele, que já pertenceria à segunda geração, ele vai se opor a esse movimento. Embora ele tenha algumas características semelhantes, na sua produção ele preza bastante por um rigor na escrita. Tanto que ele vai ser conhecido como, vejam aqui, um neoparnasiano. O que seria um neoparnasiano? Ou seja, esse apelido de neoparnasiano, que seria um novo parnasiano. Lembre-se que os parnasianos, lá no final do século XX, eles acabam aparecendo na literatura, século XIX, como aqueles caras que prezam pela métrica, pela estrutura poética e tudo mais, tá? E a partir dos anos 50, no caso o João Cabral de Melo Neto, ele preferiu atribuir ao modernismo o status de estilo contemporâneo e não mais falar assim, se ele pertencia ou não a esse movimento. Tranquilo? Bom, a obra que eu selecionei faz parte aqui dessa terceira fase modernista, especialmente, e que vai ser o Morte e Vida Severina. Embora seja uma obra longa, de muitas páginas, é uma poesia narrativa, tá? O que acontece? Nesse momento aqui, pessoal, da terceira fase modernista, a poesia tem o maior apuro do verso, ou seja, ele não é tão livre, branco, como a gente via até então. Eu tenho muito mais ênfase na palavra, no ritmo e na rima, ou seja, uma preocupação com essa estética literária, a tendência para uma arte mais racional, cerebral, às vezes até hermética, busca do regionalismo temático e do universalismo e tem um caráter engajado da poesia. O que acontece é que vocês vão ver que nessa poesia a preocupação é muito mais fazer denúncias sociais, mas não como a literatura simplesmente vou escrever do jeito que eu quero. Existe uma preocupação com a escrita e mostrar ainda que ele pode fazer sim denúncias regionais, como vai ser o caso de Morte e Vida Severina, e ao mesmo tempo ser um ótimo escritor. Tanto é que tem essa preocupação com o padrão literário, que era bem comum lá dos parnasianos, tá? O livro é conhecido também como o Alto de Natal Pernambucano, tá? E já adianto, pessoal, nesse livro, o Morte e Vida Severina, pense um pouco o que é ser severino, tá? Vem de severo, algo árduo, difícil e tudo mais. O livro foi publicado em 56, dentro dos gêneros ele pertence à poesia dramática, e os temas é a morte, a vida, a seca e a miséria do Nordeste, tá? O livro vai ser dividido em 18 cenas e ele ocorre totalmente em Pernambuco. O que acontece é que ele começa no sertão, interior, e vai para o litoral. E a narrativa dele, a história é contada na primeira pessoa. E alguns teóricos falam que ele tem um cunho mais religioso, pedagógico, moral, porque através do livro ele traz muitos ensinamentos. Ele vai bem de acordo com as funções do Antônio Cândido, que ele fala em relação à função humanizadora, de humanizar as pessoas, torná-las melhor, tá? Bom, quem são os personagens? Eu tenho aqui a Estrela Guia, que vai ser conhecido como Rio Guia, os pastores, que são severinos, os reis magos são os moradores que levam os presentes às crianças, José, o carpinteiro, pai de Jesus, vai ser aqui atribuído ao José Mestre Carpina, que vai ser o pai da criança que nasce, e Cristo, que vai ser a criança.
E aí o que acontece, pessoal? Quando eu penso em relação a essa obra, Morte e Vida Severina, eu tenho um personagem que está fugindo da seca. E quando você foge da seca, o que já foi uma temática muito comum lá nos romances de 1930, com a Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, você foge da seca, você vai para um lugar que tem mais água, um lugar, uma cidade maior, uma cidade mais urbana, como é o caso do personagem. E assim ele o faz, tá? Então o Severino, toda a sua história vai ser do retirante Severino, que ele sai do sertão e vai para o litoral. E por que do litoral? Ah, está mais perto do mar? Não, pessoal, porque está mais perto da cidade grande, das capitais, tá? O que acontece é que ao longo dessa história da viagem dele do sertão até o litoral, ele vai se deparar com vários tipos de morte. E como assim, Caio, vários tipos de mortes? Tudo que ele idealizava, existe uma quebra de expectativa que não acontece e as mortes vão se manifestando de vários modos, menos com ele. Ou seja, ele é um personagem que não morre até então. E no final tem algo que chama atenção, mas vamos por parte, tá? Vejamos aqui então. Eu coloquei em ordem os fatos e aqui chama atenção como que acontece. Então, como guia, o Severino tem esse rio, Capibaribe, mas durante o percurso só encontra a morte e a miséria. Então ele acaba seguindo um rio que seria como um percurso, um caminho a ser seguido, só que o rio, que muitas vezes representa a vida, ele vai se deparar com a morte, o oposto do rio. Ao chegar em Recife, que seria essa cidade grande, onde ele encontraria salvação, também há muita morte e muita tristeza. Ou seja, tem uma quebra de expectativa que o que ele esperava não encontrar lá, ele encontra. E ele resolve, então, saltar fora da ponte e da vida, se jogando no rio enquanto conversa com o mestre. Só o que acontece, pessoal, chama atenção, o rio não é fundo, tá? É a mesma coisa que as pessoas que querem se matar e se jogam numa poça de água. A mesma coisa que acontece com o Severino, ele está de saco cheio dessa vida. E aí, assim, começa a perceber o trajeto que ele está fazendo e o nome dele, Severino, uma pessoa, né, que sofre, se depara com as coisas ruins, que é o que ele vai acontecer. O que é o que vai acontecer com ele. Vejamos aqui. Enquanto conversa com o mestre José Carpina, uma mulher avisa que o filho de José saltou para dentro da vida, ou seja, nasceu. E olha que expressão peculiar, pessoal, do Nordeste. Então, quando fulano nasceu para dentro da vida, é o nascimento dele, tá? E por fim, aqui nessa parte, o nascimento da criança devolve-lhe a esperança de vida, mesmo que seja uma vida severina. Então a gente vê a criança representando ali, se a gente pensar um pouco no comparativo que eu coloquei dos personagens com os elementos religiosos, que a criança ia representar o nascimento de Jesus, ou melhor, o nascimento de uma nova esperança, de que algo pode melhorar apesar dos apesares, tá? Bom, o livro, que é dividido em 18 partes, e podemos chamar essas partes de capítulos, é dividido em dois grandes grupos. O grupo 1, que vai do capítulo 1 ao 12, e o grupo 2, do 13 ao 18. Então, do capítulo 1 ao 12, vai ter muitas cenas fazendo referência à morte. Então, o Severino sai da serra e vai para o Recife, seguindo um rio. Esse rio aqui, tá, pessoal? Que é um trava-língua para mim. Vai para fugir da morte, mas a encontra por todo o caminho, para o seu desespero. E o grupo 2 se opõe, então, ao grupo 1. É descrito o nascimento do filho de José, mestre Carpina, uma alusão feita ao nascimento de Jesus. E vocês vão ver que nos versos, né, nessa narrativa em versos, como é feita, eu tenho versos com 7 sílabas poéticas. Ou seja, essa preocupação, galera, com as 7 sílabas poéticas é uma preocupação totalmente parnasiana, clássica e com rimas muito bem feitas. Ou seja, uma redondilha maior nós temos aqui, tá? Inclusive, o retirante, ele começa o livro se explicando ao leitor. Vejamos aqui então. O meu nome é Severino, como não tenho outro de piar. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, como mães chamadas Maria, fiquei sabendo o da Maria do finado Zacarias. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta.
Então veja, pessoal, que quando ele fala assim que ele é severino, mas que tem muitos severinos igual ele, né, que é filho da Maria e tudo mais, ele se coloca representando parte de um todo, tá? Então ele não é um cara isolado sozinho no mundo. Assim como tem ele, Severino, e que é bem semelhante a ele, porque também tem o nome Severino, também é filho de uma Maria, ele vai representando que o que ele sofre não é um caso único e especial. Muito pelo contrário, ele está representando uma região, uma comunidade, uma sociedade, beleza? Bom, continuamos aqui. Então, nessa primeira parte, eu tenho o caminho ou fuga da morte. E aqui, galera, é o passo a passo de como vai acontecendo a história, tá? Eu não vou ler todos com vocês, é bem que vocês tenham conhecimento desse roteiro de viagem dele, e que essa caminho ou fuga da morte, o caminho que vai ser representado pelo rio e a morte que vai ser ele se deparando com as mortes que ele vai se encontrando, tá? E aqui então eu tenho meio que um resumo do passo a passo de como vai acontecendo isso, e depois eu tenho o presépio ou encontro com a vida, e que aí é que a segunda parte, grupo 2, que se opõe à primeira, e que ele já não vê tanta morte como ele via, ele vai ver uma esperança, um encontro com a vida, especialmente no nascimento da criança, tá? E que aqui depois vocês podem ler como que isso vai acontecendo, beleza? Caio, e aí ele morre? Não, né, pessoal? Não vou falar. Vocês têm que ler o livro para conhecer o final dessa história, beleza? Bom, um outro dado que chama atenção é em relação aos versos que ele acaba fazendo, tá bom? Chama atenção especialmente ao verso sonoro, que é bem conhecido na produção dele. Então, como a gente viu ali no exemplo, ou melhor, no slide, que são versos de 7 sílabas poéticas e que pertencem então à redondilha maior, eu tenho aqui alguns exemplos daquela metrificação. Lembra das primeiras aulas? Aquelas aulas que nós vimos lá do primeira, segunda, terceira aula, a parte de teoria literária? Então, a gente viu como funcionava essa metrificação e que essa divisão silábica não é feita por a divisão gramatical, é pela pronúncia, como se pronuncia as palavras. E aqui, olha um exemplo, pessoal, ó. Desde que estou retirando, e aí aqui eu nunca vou contar a última sílaba poética, beleza? Ele vai manter essa estética na sua produção. Meu, quem que é o cara que fez isso? Teve muito tempo para fazer isso. Bom, tivemos vários, né? O que mais se destaca foi Camões com essa preocupação em relação à metrificação, beleza? Bom, chama atenção também em relação ao mapa de Pernambuco para que vocês vejam o quanto que esse cara, gente, andou. Então ele sai aqui dessa região, que é a região sertão, mais seca de Pernambuco, e ele vai até a grande cidade, que vocês vão ver que está bem ao final, aqui, ó, Recife. Então ele faz todo esse caminho percorrendo aí, busca de vida, de uma melhoria, que é o que ele tenta. E fazer esse caminho, gente, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, é um caminho totalmente severino. E por isso o nome Morte e Vida Severina, que é o que ele vai se deparar ao longo do caminho, beleza? Além disso, chama atenção para que vocês vejam como que termina, então, o livro, tá? Vamos fazer a leitura aqui. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte de nada. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender. Só com as palavras a vida, ainda mais quando ela é esta, que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio. Que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena. A explosão, como a ocorrida com a de há pouco tempo, franzina, mesmo quando há a explosão de uma vida severina. Então vejam aqui que essa parte final não é o discurso do Severino, então é o Carpina falando para o retirante, Severino, retirante porque ele está fugindo dessa vida, e é essa produção que o João Cabral de Melo Neto traz não só nesse livro, mas grande parte da sua produção. Uma visão de personagens marginalizados, de uma sociedade esquecida muitas vezes politicamente e que vai trazer como denúncia social, beleza? Bom, pessoal, esse foi o João Cabral de Melo Neto, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.